Will tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and off the radio. Então, hoje que a gente pode, por onde, né, podemos começar a entender, assim, o porquê eu tomar ou não um suplemento. Primeira coisa é a gente entender em que fase, em que momento da vida nós estamos. Existem suplementos que a gente vai fazer uso provavelmente para o resto da nossa vida, principalmente aqueles envolvidos para modular genes específicos. Então, quando a gente sofre ali uma alteração genética, eu vou dar exemplo, a gente pode ter que fazer uso de alguma vitamina, mineral ou algum suplemento específico, meio que uso contínuo, porque a gente tem aquela alteração genética e a gente tem muita tendência a ir para aquele lado ali. Mas o que a gente precisa entender mesmo é em que momento de vida a gente está. Pode ser que você esteja numa fase onde você está muito inflamado, porque a gente vai começar sempre pensando ali num cenário inflamatório. Porque quando a gente está com uma inflamação exacerbada, que a gente vem aí talvez de anos mais estressantes, de alimentação ruim, ou nunca cuidou da saúde, ou teve, né, nesses últimos 2 anos aí, teve Covid, teve que usar medicamentos, enfim, tá trabalhando muito, dormindo pouco, toda aquela questão ali de estresse e inflamação para a saúde. Então você tá ali num cenário onde você se encontra mais inflamado. Então uma suplementação para quem está numa fase mais inflamada, ela vai ser diferente de uma pessoa que quer só ajustar algumas coisas. Pode ser que você precise ajustar algumas questões na sua saúde. Olha, eu acho que eu preciso melhorar um pouquinho as minhas questões digestivas. Elas não estão péssimas, mas eu acho que eu precisaria melhorar um pouco, por exemplo, a minha digestão de proteína. Eu fico pesada quando eu como proteína. Mas não é uma situação onde a pessoa tem problemas digestivos intensos. Ela só precisa modular. Ou até a questão do nível de inflamação mesmo. Às vezes você não está tão inflamado, mas você está ali sentindo que alguma coisinha ou outra ainda acontece. Olha, eu melhorei muito meus sintomas de TPM. Eu tinha muita cólica, muita alteração de humor, muita dor de cabeça, muita retenção de líquido. Eu tinha muitos sintomas ali de um corpo muito inflamado. E agora melhorou muito. Mas eu ainda tenho algumas coisas. Eu ainda tenho dor mamária, eu ainda tenho um pouco de cólica. A sua suplementação, ela vai ser mais suave, porque você está ajustando, né? E claro que existe também, gente, as situações ali onde a pessoa já tem algum problema de saúde instalado. Então vamos supor que você está aqui assistindo e você tem uma doença autoimune. Então dependendo da doença autoimune que você tenha, ou às vezes você tem alguma doença digestiva, algum problema, né, digestivo, como uma síndrome do intestino irritável, por exemplo, ou você está ali fazendo um tratamento para SIBO, SIFO, que é o supercrescimento de bactéria e o supercrescimento ali de fungos. Então isso tem sido cada vez mais comum. E aí você precisa de ter durante um período específico uma suplementação mais direcionada para aquilo. Então a gente pode ter um momento onde a gente quer melhorar, o nosso corpo está pedindo para cuidar do anti-inflamatório, está pedindo ali um suporte. Às vezes só a alimentação não vai resolver o problema de forma assim, eficiente. Você pode estar numa fase onde você precisa lapidar algumas coisas, né, melhorar ali algumas questões, e você pode estar numa fase de tratamento. Então realmente é tudo muito mais específico e não significa que vai ser pro resto da vida, né? Vai ser ali momentâneo. Então, qual que é uma forma interessante da gente entender essa fase ali de inflamação? Então, vamos supor que você acha que você está se encaixando ali no grupo dos mais inflamados. Quais são os sintomas clássicos e também questões que vocês vão verificar no exame de sangue? Muito importante a gente ter check-up de sangue para entender melhor ainda que tipo de suplemento que a gente vai escolher ou não. Então, vamos supor que você está numa fase ali onde você tem queixas diárias, todo dia alguma coisa ali aparece no seu corpo de sinal e sintoma. Ou você tem uma dor específica, ou é uma dor articular, ou você tem ali dor de cabeça, enxaqueca, ou você tem muitas dores no período pré-menstrual, ou você está tendo questões muito alérgicas, então muita alergia respiratória, muita rinite, muita sinusite. Você está tendo ali muita retenção de líquido, então principalmente nos membros inferiores. Você pode estar com queixa de já acordar ali com retenção de líquido, muitos sintomas digestivos. E quando eu falo tudo isso, gente, você não precisa ter todos esses que eu falei. Às vezes você se encaixa no das dores, no da retenção de líquido. Às vezes você se encaixa nos digestivos. Então, muitos sintomas digestivos. Às vezes está numa fase onde você está tendo muitos gases, muita distensão, dores abdominais,
oscilação das fezes, uma hora seu intestino funciona, forma as fezes bonitinho, outra hora é pedaço, outra hora é bolinha, outra hora tem diarreia. Claro que isso tudo a gente deve investigar também para ver o que está acontecendo no intestino, mas isso está sendo muito comum. As pessoas têm muitas queixas digestivas, principalmente de gases, distensão, empachamento, refluxo, azia. São coisas que acontecem assim, no cotidiano das pessoas. Então isso, tudo que a gente sente no sistema digestivo, traz um reflexo de respostas mais inflamatórias para todo o nosso corpo. Inclusive é dele que vai iniciar essas outras queixas. Oscilação de humor, fadiga muito intensa, tá sempre cansado, com a memória ruim, falhando, não consegue concentrar nas atividades do dia, não consegue mais fazer o trabalho da forma que fazia antes, ou seja, tá vivendo ali à base de café, tem dormido mal, tem acordado sem energia. Isso tudo mostra que seu corpo está te pedindo ajuda, que ele está ali numa situação que não é mais lapidar, ele já está num nível mais sério ali, que precisa de cuidado mais intenso. Então, provavelmente, se você está mais inflamado, você vai precisar de suplementação mais específica. E uma dose que a gente fala de uma dose inicial ali, de acerto, né? A gente pega uma dose pesada ali. E não estou falando pesada de ser uma dose super alta que ninguém indica, tá? É só que muitas vezes vocês vão entender qual que é a diferença de suplementar uma cúrcuma, o suplemento mesmo, e a gente colocar uma cúrcuma na comida, fazer um shotzinho com a cúrcuma. Por que eu tô falando da cúrcuma? Porque ela é a raiz mais anti-inflamatória que tem, e todo mundo com certeza já escutou, já ouviu falar sobre a cúrcuma. Então, quando a gente está muito inflamado, pode ser que só colocar um pouquinho de cúrcuma na comida e fazer um shot de limão com a cúrcuma não vai resolver. Até porque, gente, eu estou dando uma informação aqui nesse vídeo sobre como fazer o uso dos suplementos. Mas lembrando aqui, se a gente tomar a suplementação bonitinho, mas não corrigir o que a gente está fazendo de vacilo do estilo de vida, só o suplemento não vai segurar. Então também tem que ter toda ali a mudança ali do que você está fazendo, que está te inflamando. Então você pode se encaixar nesse grupo aqui de pessoas que estão mais inflamadas com todos esses sintomas que eu mencionei. Fadiga, dores de cabeça, dores, né, articulares, dores lombares, dores nas costas, musculares também, não é só dor articular e dor de cabeça, dores pré-menstruais. Vocês podem ter toda essa questão aí de estar muito alérgico, de estar com dermatite, de estar fadigado, com a memória ruim, não estar conseguindo concentrar, oscilação de humor, uma hora está bem, outra hora está para baixo, uma hora está ansioso, outra hora está irritado, toda aquela bagunça alimentar, a questão toda de estar cansado de manhã, viver ali à base de café, isso tudo está mostrando que seu corpo está precisando muito de ajuda. Ou uma imunidade que está ruim, toda hora tem alguma questão de imunidade, toda hora fica doente, aí tem que ficar fazendo uso de antibiótico ou de anti-inflamatório. Isso tudo ali vai gerando uma resposta mais inflamatória. Então, outra coisa que vocês podem pegar, se vocês estiverem se encaixando nesse grupo de mais inflamados, é fazer um bom check-up de exames de sangue. Então, se você se identificou ali, nossa, eu tô tendo muito sintoma, e as pessoas falam comigo, gente, nossa, Mafê, eu tô me sentindo muito inflamado. Às vezes a pessoa nem entende muito bem o que é ser inflamado, mas ela sabe, de alguma forma, é intuitivo, o corpo tá te avisando tanto, que mesmo você não sendo da área da saúde, não sabendo exatamente o que é ser inflamado, você já tem essa noção. A pessoa fala comigo, nossa, eu tô inflamado, alguma coisa tá errada, tô sentindo que tá ruim, as coisas estão ruins. Gosto metálico na boca, dor de cabeça, sede excessiva, acordando no meio da noite, isso tudo tem a ver com fígado, detoxificação, que gera inflamação. Então, se você se encaixa ali nessa galera que já está mais intensa ali nos sinais e sintomas, eu sugiro também, junto com se auto-perceber e anotar ali esses sinais e sintomas, fazer um check-up. You will tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom.